Fala, parametrizados, beleza? Hoje a gente vai fazer esse projeto aqui, né? A gente fica na Basileia, na Suíça, e a gente vai fazer esse átrio interno, né, desse projeto, né, essa fachada interna aqui. E aí, se vocês repararem bem, a forma que essa fachada possui é semelhante a com uma torus, né? Uma forma matemática que chama torus, só que cortada, né? Então essa aqui, ó, é a torus, caso você não conheça, ela tem um formato semelhante a de uma rosquinha, né? Alguma coisa assim. E aí, se vocês repararem bem, essa torus é na verdade composta por dois círculos, né? Então a gente vai fazer essa forma lá utilizando um componente do Lunchbox aqui no Grasshopper. Eu já tenho ele aqui esquematizado para demonstrar para vocês mais ou menos como ele funciona, né? Então, aqui no parâmetro C e no parâmetro R, você controla o diâmetro desses dois círculos aqui que eu desenhei aqui para vocês verem melhor. Então, alterando aqui ó, esses valores, vocês vão alterar esses dois círculos que vão formar essa torus aí. E aí o domínio, né, da nossa superfície, a gente tem o U e o V, né, do UMV Domain, vocês provavelmente já devem ter visto isso em alguma outra aula aqui do canal. A gente pode cortar esse domínio cortando a nossa superfície, né? Então, se eu desligar isso aqui, ó, a gente tem a torus completa, né? Esse aqui é o domínio dela, de 0 até 2π, e de menos π até π, esses dois U e V, né, nessas duas direções. E aí eu estou cortando ela dentro desse domínio aqui que eu coloquei, para que ele me dê aí essas duas, essa surface aqui, ó. Então se eu alterar esses valores aqui, ó, você pode ver que ele basicamente corta a nossa superfície, né? E aí eu peguei uma coisa semelhante aí, né, a essa parte aqui de baixo aqui que a nossa surface aqui está fazendo, né, a nossa fachada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser panelizar essa surface com o componente do Lunchbox para fazer essa tessellation aqui, né, essa tesselagem. A gente vai utilizar este componente, tá aqui, ó, isso aqui. E aí a gente pode dividir em valores aí aproximados, né? Pode colar, sei lá, alguma coisa assim. E a gente pode ir vendo visualmente qual que vai ser o resultado aí mais próximo dessas módulos aqui que a gente está usando, beleza? Está vendo aqui nas fotos, né? Bom, por enquanto deixa assim, né? A gente pode até diminuir os valores para que o Grasshopper ele fique mais leve, né? E aí depois que o nosso script estiver finalizado, a gente pode alterar esses valores. A gente vai precisar agora fazer essa curva aqui que ele está fazendo, né? Está variando aqui, fazendo essa curva. E aí a gente precisa pegar então essas duas linhas aqui das nossas painéis aqui, né? Então a gente pode dar um explode, ele vai me transformar esse surface numa curva e vai explodir, me dando 4 curvas aí, né? 4 linhas. Então a gente pode selecionar essas linhas de cima e de baixo. Então vou pegar aí o item 1 e 3 da minha lista, né? Ele me dá aí as curvas de cima e curva de baixo. E agora a gente precisa mover isso aqui a partir desta curva que ele está fazendo, né? E aí eu vou utilizar uma curva senoidal, né? Utilizando o GraphMapper. Então a gente pode linkar GraphMapper, GraphStyles, pode desenhar uma Sine Curve e aí tentar fazer de um jeito que ele termine e inicie num período exato, né? Beleza. Agora a gente pode dividir essa curva aqui em um número de pontos, porque a gente vai mover esse ponto a partir desse GraphMapper, né? Mapeando os vetores, né? E os valores a partir desse GraphMapper. E aí a gente vai precisar de uma lista utilizando um range, né? E aí o range ele conta os intervalos
E a gente precisa exatamente da mesma quantidade de pontos que a gente tem aqui. Como essa divisão aqui ele divide a nossa linha em segmentos, vai ser exatamente igual a esse n aqui do range. Então se a gente der aqui 20 e 20, vai dar valores aí batendo um com o outro, beleza? A gente pode conectar aqui. E agora a gente precisa achar o vetor que vai ser utilizado para mover esses pontos, né? E aí multiplicar por esses valores aqui, mapeados nessa sine curve. Então a gente vai utilizar o componente evaluate surface. A gente pode pegar aí a nossa surface. E a gente vai precisar de um ponto no meio dessa surface. Então a gente pode pegar o ponto 0.5 em x e 0.5 em y e 0,0 em z, porque a gente só está usando as coordenadas u e v, né? Então vai transformar de x e y para u e v aqui da surface, e aí as coordenadas em z vão ser basicamente desconsideradas. Então a gente pode aqui reparametrizar para que fique de 0 até 1, né, um intervalo da nossa superfície. E aí agora a gente tem aqui os vetores normais, né? E aí a gente precisa, na verdade, né, eu fiz uma confusão aqui, mas é dos vetores normais a esses painéis, né, não a nossa superfície exatamente. Então a gente pode pegar os painéis, conectar aqui, ele vai me dar aí um vetor para cada painel, uma direção, né, para cada painel que a gente vai utilizar para mover os nossos pontos. Então a gente pode utilizar o componente de amplitude, que é para criar um vetor a partir de um dado amplitude e valores. Então a gente conecta o nosso normal aqui em vetor e amplitude aqui. E aí aqui a gente tem uma lista com o dobro de itens que a gente vai ter aqui, justamente porque aqui a gente tinha duas linhas, né? Então a gente precisa dar um duplicate data aqui. E a gente precisa garantir que a nossa lista aqui fique grafted, porque ele vai me gerar aí listas de 21 itens, né? Que é exatamente a mesma quantidade aqui, 21 itens, só que aqui a gente tem o dobro de itens, né? Então a gente tem 22.722, aqui a gente tem 11.361. Se a gente duplicar isso aqui, a gente vai ter agora exatamente a mesma quantidade, só que 42 itens na lista, a gente precisa de 21. Então a gente vai utilizar o partition list, a gente pode conectar isso aqui aqui, conectar isso aqui aqui, vem cá e x mais 1, né, 20 mais 1, né, então toda vez que eu mudar isso aqui, vai pegar esse valor mais 1 para a parte da minha lista. E agora a gente pode mover esses pontos nessa direção. Beleza. E aí vocês podem ver que ele fez um movimento bastante suave, justamente porque os nossos valores eles estão bem pequenos. Então a gente pode colocar aí um multiplicador, só para dar para visualizar melhor. Beleza, né? Agora vocês podem ver que ele está movendo, só que ele está movendo todos os elementos exatamente iguais, né? O que a gente quer fazer é justamente criar essa variação de movimento. Então, se vocês repararem aqui na nossa fachada, a fachada interna ela vai ter uma variação em Z, né? Então aqui tem mais e aqui tem menos, né? Então quanto mais baixo, menor esse movimento. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então a gente pode desconstruir esse ponto para pegar valores em Z. A gente vai remapear esses valores em Z num novo domínio, né? Então a gente vai criar aí um intervalo de números para remapear esses números originais para poder manipular melhor, né? Ter mais controle, porque esses valores em Z aqui não vão bater com esses valores aqui que a gente quer mover, a não ser que a gente remapeie eles. Então a gente pode construir um domínio aí que a gente vai usar para remapear. Colocar aqui valor de meio até 5, que eu acho que vai ficar bacana.
E aí o source domain é justamente o domínio original, né? E aí para ter esse domínio aqui, né, esse intervalo, valor mínimo, valor máximo, a gente vai utilizar o bounds, conectar aqui, e beleza, ele já vai me dar esses valores aí. E agora o que a gente vai precisar fazer é vir cá nessa lista aqui, ó, que a gente utilizou aqui para multiplicar, e substituir aqui. Então eu tenho aqui 541 itens e aqui a gente tem que ter 541 branches. A gente vai dar um graft aqui e agora a gente pode fazer isso aqui, ó, antes do duplicate, tá? Então a gente pode fazer o duplicate depois aqui, tá? E aí conectar isso aqui. Beleza. Vamos ver se deu certo. Então tem meus pontos aqui, a gente vai interpolar esses pontos para criar uma curva. Tá, a gente tira essa surface aqui também. Então, aqui a gente está com menor valor, né? Vamos diminuir isso aqui para ver. Tá. Vou colocar 5. Aumentar isso aqui com valor maior. Só para ter certeza que está funcionando. Está funcionando aqui, está bem maior, aqui está menor. É porque o efeito que a gente vai dar com a superfície ele vai ser singelo, já vai ser o suficiente. Mas para ver aqui, a gente pode exagerar esses valores para ver melhor. Então beleza, a gente deu certo, né? E agora a gente vai pegar essa lista aqui, ó, e a gente vai dar um Shift Pets, que é justamente para ela voltar para essa organização anterior aqui, que a gente estava utilizando aqui, ó, com 42 itens, e aí isso aqui vai se transformar em duas curvas. Então, vocês podem ver que ele vai me dar duas curvas exatamente, que é essa configuração inicial aqui. Porque aqui tem 42 itens, e aí 21 pontos foram utilizados para fazer cada curva. E aí, a partir disso, duas curvas. Então, dando Shift Pets, ele vai nos dar essas duas curvas aqui organizadas na lista certinho, beleza? Caso vocês não tenham entendido aí por quê. E aí, agora, a gente vai utilizar um List Item. Aliás, não precisa, né? A gente pode utilizar o Loft direto. E a gente pode vir aqui em Loft Options, Align Sections. E aí, beleza. A gente já vai ter essa tecelagem aí, fazendo este padrão, beleza? Vocês podem ver que fica bem bacana. Vou dar um build aqui, né, no Grasshopper, né, um bake. Build é ótimo. Um bake para a gente poder ver isso aqui como está esse efeito. A gente pode dar uma aumentada aqui, talvez, colocar um 10. Está bem interessante. Colocar 7. Eu vou colocar meio e eu vou dar um bake porque eu quero ver como que vai ficar isso aqui no rendered do Rhino com sombras e tudo mais. Vocês podem ver que já fica um efeito bem próximo, só que a gente precisa de muito mais elementos, né? Lembra que a gente diminuiu lá no início? A gente pode fazer com bem mais elementos. E já fica um efeito bem mais bacana, né? Pode vir cá, dar bake. Vocês podem ver que fica bem próximo já ao que a gente está querendo, né? Na verdade, exatamente igual, né?
pode dar Ctrl Z, talvez diminuir isso aqui um pouquinho. Tá, ok. Tá. Certo, isso aqui é firula, né? Basicamente nosso script aí ele terminou, né? Para vocês verem aí o efeito, bem legal. E aí a gente vai ter só um problema que a gente não vai resolver nessa aula, que é uma coisa um pouco mais avançada, que é, como vocês podem ver, a tecelagem ela dá um problema aqui, ó, porque esse paneling do Launchbox ele não resolve o problema todo em superfícies periódicas, né, superfícies que formam um loop, porque esse início e término acaba ficando igual da surface, e aí forma esse problema aqui não tão bonito, mas é significativamente mais complexo de resolver. Isso teria provavelmente o dobro do tamanho desse tutorial só para resolver esse problema. E a ideia desse tutorial é ser um tutorial mais simples e que seja interessante para vocês aí também, beleza? Bom, e aí só para deixar mais semelhante lá ao projeto, né? Eu vou criar aqui como se fosse uma caixa aqui, né? Como se fosse o restante do prédio aqui. E a gente vai ver aí de baixo aí esse efeito bacana, beleza? Então eu vou fazer aqui. Então aqui eu vou pegar Wrap Edges. Vou dar Bake nisso aqui, nos Naked Edges. Certo. Agora aqui no Rhino a gente vai fazer aqui uma bounding box. Pode dar um scale aí, né? Certo. Tá, vou dar uma coisa assim. O ideal seria do meio. Tá. Fazer no olho mesmo, tá? Tá um valor meio grande aqui. Que é só para dar esse efeito, né, ali embaixo aqui, então não tem a necessidade de precisão. Pode dar o split aqui e aqui com essas curvas. E aí a gente deleta isso aqui, ou então a gente oculta as curvas aqui no nosso rendered. Talvez vou ver isso aqui, 6 metros, acho que é demais. Na verdade isso aqui está bem pequeno, né? Porque as minhas medidas estão em centímetros. Tá, mas é para vocês terem uma ideia aí desse efeito, né? Que ele vai criando aqui. Tem uma outra razão além disso. Então ele cria esse efeito aqui até virar como se fosse essa surface, que é mais ou menos o que eles tentaram fazer aqui, né? E aí aqui tem essa iluminação, então o renderizado vai ficar mais bacana, né? Mas basicamente é isso por esse tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o joinha aí para contribuir com a divulgação do vídeo, ativa o sininho, compartilha com seus amigos aí, olha que legal como eu fiz esse padrão aqui no Grasshopper, como que ele fez, etc. E é isso, até o próximo vídeo.